Enquanto o trânsito de São Paulo transforma minutos em horas, existe um recurso urbano que ficou décadas fora do jogo: a água que atravessa a metrópole. O Plano Hidro-SP nasce com uma ambição que vai além de criar um novo transporte. Ao redesenhar o Tamanduateí e conectar uma rede que pode chegar a 180 quilômetros, o projeto tenta devolver função estratégica a rios tratados como canal de problema, criando um eixo de mobilidade que conversa com parques fluviais, pontes urbanizadas e infraestrutura intermodal. A promessa não se limita a deslocar pessoas. A lógica por trás das eclusas e dos ecoportos abre espaço para um cenário em que, no futuro, cargas também ganhem rota por dentro da cidade, tirando pressão do asfalto e fortalecendo a eficiência logística de um dos maiores polos econômicos do continente. Em escala, isso pode virar vitrine e modelo, ampliando o peso da infraestrutura sul-americana na disputa por competitividade e integração. Neste vídeo, você verá tudo sobre o maior transporte hidroviário urbano do Brasil. O núcleo do Plano Hidro-SP se organiza em torno do rio Tamanduateí porque ele atravessa uma faixa de São Paulo onde mobilidade, atividade econômica e adensamento urbano se sobrepõem de forma permanente, o que faz qualquer corredor de transporte alternativo ter impacto direto nos deslocamentos e na dinâmica da cidade. O Tamanduateí nasce em Mauá, percorre aproximadamente 35 quilômetros e chega ao Tietê depois de atravessar áreas como a região do ABC, o Brás e o entorno do Parque Dom Pedro I, que concentram um tráfego diário intenso, fluxos de trabalho e conexões com zonas industriais e comerciais. Ao colocar esse rio como eixo, o projeto aposta em um traçado que já existe, que já cruza pontos estratégicos e que pode ser convertido em infraestrutura de circulação, criando um caminho contínuo dentro da metrópole sem depender exclusivamente do asfalto. A proposta para o Tamanduateí é reposicioná-lo como corredor funcional e legível no mapa de transportes, deixando de ser apenas um canal associado à drenagem e passando a operar como via navegável integrada à vida urbana, com acessos e conexões que aproximam as margens do tecido da cidade. Esse reposicionamento tem um efeito prático e imediato no desenho do sistema, porque o rio passa a ser tratado como eixo de continuidade, capaz de oferecer rotas mais previsíveis em trechos onde o congestionamento terrestre varia drasticamente ao longo do dia. Quando a lógica é aplicada a um rio que corta bairros históricos e corredores metropolitanos, o ganho potencial não é só de deslocamento, mas de reorganização de fluxos, já que o eixo fluvial cria uma alternativa estrutural que pode ser conectada a pontos de troca com o transporte terrestre. A rede ampliada é o elemento que dá escala ao plano e sustenta a ideia de que a iniciativa pode reforçar a integração logística e urbana em nível regional, porque o desenho não se restringe ao Tamanduateí e prevê uma malha que pode alcançar cerca de 180 quilômetros de vias navegáveis. Nessa expansão entram os rios Tietê e Pinheiros como eixos maiores, além de conexões com reservatórios como Billings e Guarapiranga, formando um conjunto que, no papel, permite encadear trechos hoje tratados de forma fragmentada em um sistema único. Quando essa rede é pensada como malha e não como trecho isolado, ela passa a ter capacidade de conectar diferentes zonas da metrópole por um mesmo princípio operacional, o que aumenta a utilidade do transporte hidroviário para além de usos pontuais. A mesma estrutura que viabiliza o transporte de pessoas pode abrir caminho, no futuro, para o transporte de cargas em formatos compatíveis com o ambiente urbano, porque uma rede navegável interligada tende a permitir rotas de abastecimento e distribuição que reduzam a pressão sobre caminhões em corredores saturados. A engrenagem física do Plano Hidro-SP se apoia em intervenções que tentam resolver, ao mesmo tempo, travessia, navegabilidade e reaproximação urbana das margens, com destaque para 10 pontes urbanizadas e para a requalificação contínua das bordas dos rios. As pontes entram como peças de costura urbana, porque travessias bem distribuídas reduzem a sensação de barreira criada por canais largos e taludes rígidos, além de reorganizarem acessos entre bairros que hoje se encaram pelas margens sem se conectarem de fato. Ao lado disso, o plano associa a ideia de via navegável à criação de parques fluviais e áreas de lazer, tratando a faixa ribeirinha como espaço público ativo, com circulação de pedestres e permanência, em vez de um corredor residual dominado por infraestrutura dura. Nesse pacote, o elemento mais sensível é a navegabilidade, que depende do controle de níveis e da segurança operacional, motivo pelo qual entram eclusas e soluções de regulação do fluxo, garantindo que embarcações possam circular em trechos
trechos com variação de cota e com regimes de vazão diferentes ao longo do ano. A lógica geral é simples de entender. Sem travessias confortáveis, o rio separa. Sem margens vivas, o rio isola. Sem controle de níveis, o rio não vira rota. O capítulo de origem do projeto começa muito antes de qualquer desenho contemporâneo, porque o Tamanduateí e os rios urbanos de São Paulo já tiveram papel real na construção do território, sobretudo quando o transporte terrestre era limitado e a cidade ainda não tinha a rede de avenidas e rodovias que domina o mapa atual. Em fases antigas, embarcações menores chegaram a servir como suporte para a circulação local e para o escoamento de mercadorias em uma época em que as estradas eram escassas e difíceis, o que dava aos cursos d'água um valor prático, além do valor geográfico. O problema surge quando a urbanização acelera sem um plano ambiental compatível com a escala metropolitana, porque a industrialização pressiona as várzeas, o solo é impermeabilizado, o esgoto avança sobre os cursos d'água e os rios passam a ser tratados como infraestrutura de drenagem e não como espaço urbano. A construção do Plano Hidro-SP foi desenhada como uma obra de longo prazo, com marcos projetados entre 2033 e 2054. Mas a lógica de implantação parte do princípio de que a obra começa antes do canteiro pesado aparecer, porque a navegabilidade depende de um rio minimamente recuperado para então receber estruturas, acessos e operação contínua. Por isso, o projeto se apoia em um plano de limpeza e recuperação que já vem sendo tratado como etapa preparatória, com ações iniciais de retirada de resíduos, melhoria gradual das condições do leito e organização do que precisa ser enfrentado antes de qualquer sistema hidroviário funcionar de verdade. Na prática, esse começo antecipado serve para reduzir o atraso típico de projetos desse tipo, já que nenhum cronograma se sustenta se a água continuar recebendo carga poluente sem controle. A primeira fase técnica, que dá base para todas as demais, é a despoluição estrutural, porque não se trata apenas de limpar o que aparece na superfície, e sim de atacar as entradas contínuas de esgoto e contaminantes ao longo do percurso. O plano descrito se apoia na implementação e expansão de soluções de saneamento, com estações e sistemas de tratamento conectados aos afluentes e pontos de contribuição, além de mecanismos de filtragem e retenção de sólidos para impedir que resíduos sigam para o canal principal. Essa etapa tende a ser segmentada por trechos, pois a melhoria da água precisa ser medida e consolidada em zonas específicas para que o sistema avance sem depender de uma única entrega total no fim. Com a água avançando em qualidade e previsibilidade, entra a fase de obras hidráulicas e de controle operacional, no qual as eclusas aparecem como elemento-chave. Elas são as estruturas que tornam a navegação possível em um rio urbano com variações de nível, garantindo passagem segura e regularidade do serviço, mesmo quando o comportamento do fluxo muda ao longo do tempo. A proposta citada enfatiza eclusas modernas com automação, o que implica engenharia civil de grande porte combinada com sistemas eletromecânicos, sensores, comandos e rotinas de operação que reduzam paradas, evitem gargalos e mantenham o consumo energético sob controle. Em paralelo, a infraestrutura de acesso é implantada com ecoportos, pensados como pontos de embarque e desembarque que organizam a troca entre o transporte fluvial e a cidade, com desenho voltado tanto a passageiros quanto a uma futura vocação de carga compatível com um ambiente urbano. A ideia de tecnologias verdes nesses pontos adiciona complexidade, porque envolve energia, água e suporte a embarcações mais limpas, como recarga elétrica, reaproveitamento e gestão local de recursos, além de espaço urbano capaz de absorver circulação e atividades no entorno. A fase seguinte é a camada digital e de segurança, com sistemas de monitoramento e navegação baseados em GPS, radares e controle de tráfego, conectando embarcações, operadores e estruturas como eclusas em um fluxo coordenado. Esse tipo de implantação costuma virar a diferença entre barcos no rio e um serviço confiável, porque cria regras de operação, comunicação contínua e previsibilidade de janelas de passagem. Por fim, a requalificação das margens consolida o projeto como infraestrutura urbana e não como corredor isolado, com parques fluviais, passarelas e áreas de convivência reorganizando acesso, travessias e uso público. Essa etapa é também a mais visível para a cidade, mas só se sustenta quando saneamento, controle hidráulico, acessos e operação já estão alinhados, porque a margem só vira destino quando o rio deixa de ser risco e volta a ser parte do cotidiano.
No fim, o Plan Hidro SP aparece como uma aposta rara para uma metrópole do tamanho de São Paulo. Transformar a água em transporte público de passageiros, com uma rede anunciada em torno de 180 quilômetros navegáveis e um horizonte de implantação pensado para cerca de 30 anos, empurrando o calendário para meados da década de 2050. Pela própria geografia do plano, a escala de atendimento começa antes da primeira grande expansão, porque o mapeamento municipal aponta aproximadamente 5,7 milhões de habitantes vivendo a até 3 quilômetros dos corpos hídricos que entram no desenho das intervenções, o que define o universo potencial de beneficiados que chega perto da metade da cidade. A prova de que o transporte sobre água pode deixar de ser conceito e virar a rotina já existe na Biringues, onde o Aquático SP completou um ano com 500 mil passageiros transportados e aprovação acima de 90% com uso majoritário ligado ao deslocamento para o trabalho. Nesse piloto, o percurso de 5,6 quilômetros é feito em cerca de 17 minutos, enquanto a mesma ligação por ônibus fica em torno de 1 hora e 20 minutos, mostrando o tipo de ganho de tempo que, quando repetido milhares de vezes por semana, muda a produtividade, acesso a serviços e até escolhas de onde trabalhar e estudar. Na expansão, o plano discutido publicamente fala em 40 ecoportos e uma frota estimada de 71 barcos de passageiros, com paradas pensadas perto de grandes estações de trem e metrô, o que transforma o barco em parte do sistema e não em exceção. Em capacidade, a experiência atual dá referência concreta, porque o Aquático SP opera com embarcações na faixa de 30 a 60 lugares e já sustentou médias diárias na casa de milhares de passageiros em sua operação ampliada. Com 71 barcos, mesmo mantendo uma cadência conservadora por embarcação, a ordem de grandeza passa facilmente para dezenas de milhares de passageiros por dia quando a malha estiver madura. Em custo, o número mais citado para o conjunto do plano gira em torno de 8,5 bilhões de reais, um valor que só faz sentido quando colocado ao lado do que a cidade compra com isso. Tempo recuperado, integração territorial e um modal que reduz a dependência do asfalto, justamente onde o transporte rodoviário pesa mais na vida urbana. No recorte de transporte hidroviário urbano dedicado a passageiros, a referência mais clássica de cidade que funciona sobre a água continua sendo Veneza, porque os canais ali não são cenário, e sim ruas com linhas regulares de vaporete que conectam bairros e ilhas próximas em um sistema público com 19 linhas programadas. Nesse contexto, a infraestrutura física que sustenta a vida cotidiana é relativamente compacta quando medida em quilômetros de canais, já que estudos técnicos sobre a hidrodinâmica local costumam apontar cerca de 40 quilômetros como ordem de grandeza do sistema de canais da cidade, enquanto materiais locais também descrevem algo em torno de 42 quilômetros. É justamente aí que os 180 quilômetros anunciados para São Paulo mudam a escala do debate, porque se essa rede realmente for operada como hidrovia urbana de passageiros, ela ultrapassa a Veneza em extensão por uma margem grande, ficando em torno de mais de 4 vezes o comprimento total associado ao sistema de canais veneziano. A comparação não serve para dizer que as duas cidades são equivalentes, já que Veneza nasceu e evoluiu com a água como infraestrutura principal, enquanto São Paulo tenta reconquistar rios que foram degradados e expulsos do cotidiano urbano. Mas ela serve para dimensionar o tamanho da aposta quando o assunto é mobilidade dentro de uma metrópole. Mas e você? O que você acha de transformar rios urbanos em transporte público de passageiros? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.